Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma nova fase que se inicia em minha vida. Eu estou me mudando de cidade porque eu consegui um emprego e quero compartilhar com vocês tudo o que irá acontecer. Então, na quinta-feira, 2 de outubro de 2025, eu recebi uma proposta de trabalho, até porque eu tinha colocado o currículo. Então eu decidi aceitar, só que isso me custou me mudar da cidade de onde eu moro, até porque na cidade onde eu moro não tem a oportunidade de emprego, é muito difícil você conseguir. Então, na quinta-feira à noite eu já estava arrumando as minhas coisas. Eu levei o básico, até porque a bolsa que eu tinha era muito pequena, então não dava para levar muita coisa. Então eu coloquei só o que eu realmente precisava no momento. Depois que arrumei a minha bolsa, me veio um pique de emoções e eu comecei a chorar. E eu estou lidando com um problema muito grande na minha vida, que é uma crise de ansiedade muito forte. Não é de hoje que eu tenho isso, já faz um tempinho já. E eu comecei a chorar. Foi um choro de medo, um choro de desespero, até porque eu estava indo para um lugar que eu não conhecia ninguém, né, praticamente. Não conhecia nada. E eu não sabia se ia dar certo o trabalho. Eu estava com muito medo de tentar e falhar. E, sinceramente, nesse momento, eu senti vontade de desistir. Eu não queria mais ir, né? E, mesmo assim, eu decidi tentar. Eu decidi vir, né? Mesmo não tendo forças o suficiente para fazer o que eu deveria fazer. Então, decidi encarar de frente o problema, mesmo enfrentando uma crise de ansiedade forte, mesmo estando com medo, mesmo achando que não vai dar certo, eu vou tentar, né? Que Deus me ajude e que dê tudo certo nessa nova fase e que isso seja um recomeço de muita coisa que ainda vai acontecer. No dia seguinte, acordei bem cedo, 4 horas da manhã, comecei a me arrumar para poder pegar o ônibus. E eu estava tentando me controlar, ficar calma, porque se ficasse desesperada, né, a ansiedade iria atacar. Então eu tentei colocar uma música no fone para poder ir ouvindo e me distrair um pouco, né, no celular. Eu tinha colocado internet e eu prossegui para uma nova cidade. Então aí já estava amanhecendo mesmo. E foi uma viagem tranquila, né? Não demorei muito para chegar em casa, não. Foi mais ou menos 1 hora de viagem para poder chegar no local onde eu iria ficar. Assim que eu cheguei, fui direto para casa da minha prima, que ela mora junto com a ex-cunhada dela. Então eu vou ficar aqui morando com as duas e dividir aluguel, né, essas coisas. Então é um pouco complicado para mim, porque eu não sou muito de sair de casa, de ficar na casa dos outros. Então, isso está sendo desafio para mim. Mas enfim, né? É viver para ter história para contar para os netos quando envelhecer. Mas nesse momento eu estava esperando dar o horário para poder ir para o trabalho, porque elas não estavam, elas tinham ido para o trabalho já. Então eu fiquei esperando dar o meu horário para poder ir também. Cheguei aqui, eram umas 6h30 e já são 8 horas. Eu ainda não consegui dormir, tô tentando dormir, porque eu vou trabalhar durante a tarde e até a noite, no caso às 2 horas até às 10 da noite. Então eu vou tentar dormir agora para poder ir trabalhar mais tarde. Resumindo, o tempo passou, não consegui dormir, fiquei muito ansiosa, comecei a chorar, comecei a tremer de nervoso, foi horrível, né? Os meus olhos estavam tremendo, muito, muito mesmo. Então, assim, a ansiedade atacou muito. A única coisa que me salvou foi os meus pais,
né, que começaram a me mandar mensagem perguntando como é que eu tava. Aí eu dei uma tranquilizada, mas foi muito difícil, gente, meu Deus. Foi e tá sendo muito difícil pra mim. Eu tento relaxar, mas não consigo. Eu tento comer, mas dá vontade de vomitar. Tá uma loucura. Eu tava tão nervosa que as minhas mãos começaram a tremer sem parar, gente. Eu não tava conseguindo nem me controlar direito. Antes de ir, eu precisava comer, né? Então, esse foi o meu almoço. Mas eu não comi muita coisa, não. Mas o tanto que eu comi foi o suficiente pra me segurar. Tô aqui me arrumando pra poder ir pro trabalho. Eu confesso pra vocês que eu tô muito nervosa mesmo. Eu não consigo me controlar. Eu tento não lembrar de coisas ruins. Eu tento focar, mas eu não consigo mesmo, de verdade. Meus pais acabaram de falar comigo. Eu tô conversando também com uma menina que eu tô morando aqui, né, na casa dela. E eles estão me apoiando, mas mesmo assim eu não consigo me controlar, sabe? Tá sendo muito difícil mesmo, mas eu vou conseguir. Daqui a pouco eu vou pegar o ônibus, já são 1 hora, eu acho. Então eu tô tentando me tranquilizar aqui. Eu quase nem comi. Eu tentei comer, mas eu não consegui. Eu tô com medo de passar mal por conta disso. Até porque quando a minha ansiedade ela ataca, eu começo a chorar e eu sinto vontade de vomitar, sabe? E eu consigo fazer isso. Infelizmente, não é só uma vontade. O choro eu até consigo controlar, mas a vontade de vomitar é inevitável. Então, eu tenho medo de dar errado por conta disso, sabe? Eu tento focar em coisas boas, como eu consegui um trabalho, vou começar a trabalhar hoje. E também tem a questão de que eu quero esse trabalho para conseguir um salário, para comprar as minhas coisas, para ter as minhas coisas, sabe? Fazer tudo o que eu quero fazer, né? E para isso eu preciso focar no trabalho. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou tentar fazer isso. Vou mostrar meu look pra vocês. Eu coloquei esse sapato preto, até porque tem que usar um fechado. Eu tô usando uma calça preta, que eles pedem. E eu coloquei uma blusa branca, essa aqui do Brasil que eu tenho. Mas quando eu chegar lá, né, como é o meu primeiro dia, eu não tenho a blusa deles, né, o fardamento deles. Então eu vou pegar lá. Então eu também penteei meu cabelo, né, eu espero que seque porque lá tem que usar uma touca. E eu tenho medo de dar fungo no cabelo por conta disso. Mas é isso que eu queria dizer. Quando eu cheguei na cidade, a menina foi me buscar para poder me levar para casa dela. E no caminho ela mostrou também onde que ficava o terminal, então eu já sabia onde que pegava o ônibus. Então foi tranquilo, eu sabia onde que ficava o ônibus e também qual era o ônibus, porque a moça do RH já tinha me falado. Eu irei trabalhar em um restaurante que fica dentro de um condomínio. Então, eles me entregaram essa blusa que ficou um pouco grande em mim. Eu acho que é um tamanho M. Aí eu já estava pronta para trabalhar. Então, conversei com o gerente e ele contou que seriam 2 testes para poder ver se eu conseguia fazer o trabalho. Então, estava mostrando o tempo para vocês. Estava meio nublado, mas estava muito quente. Depois que eu trabalhei durante umas 4 horas, eu fui pro refeitório para poder me alimentar, né? Cuidar um pouco de mim e descansar para poder voltar pro trabalho. Então, eu tava dando um close para vocês enquanto não dava o meu horário. Essa é a vista que eu tenho enquanto eu estou no refeitório. Então, já estava escurecendo, mas ainda estava cedo. Era umas 5h20 por aí. Como eu trabalho em um condomínio, eu fiquei com um pouco de medo de gravar algumas coisas por lá, até porque não é permitido gravações e também mexer no celular em algumas áreas do restaurante. Então eu gravei o básico que eu consegui fazer, mas mesmo assim ainda tô com medo de
publicar essas imagens para vocês. Primeiro dia de trabalho concluído, então já tinha pegado o ônibus aí, tava morrendo de sono, queria voltar para casa logo para descansar, mesmo não conseguindo muito, né? Então foi um dia de trabalho sim bem diferente, né? E puxado também, mas eu consegui. No dia seguinte, eu acordei super mal. Tava passando por uma crise de ansiedade muito forte. Eu estava com fome, até porque no lugar onde eu moro, as meninas não têm costume de comprar comida, porque elas comem no trabalho, né? Elas trabalham no horário da manhã, então elas tomam café da manhã e almoçam lá. Então, como eu fico em casa, não tem, porque ela não tem costume de comprar, sabe? Então, eu passei muito mal. Eu tava até cheirando álcool aí pra poder ver se dava uma melhorada. Então, pra não ficar em casa sozinha, eu fui pra casa da mãe da menina que eu moro. E daí, ela tava preparando uma comida pra mim. E eu me arrumei na casa dela pra poder ir pro trabalho. Como nesses últimos dias eu estou me sentindo muito sozinha, até porque eu estou perto de pessoas que eu não conheço direito, né? Então a minha família está longe de mim, mas nesse dia a minha ansiedade deu uma tranquilizada, então eu fiquei de boa depois. Aí nesse momento eu já estava voltando pro terminal, né, novamente, para fazer o meu segundo teste num trabalho. Assim que entramos no condomínio, temos que passar na recepção para poder colocar uma pulseira. Essa pulseira, ela nos identifica, né? Somos funcionários. Então, todo mundo usa essa pulseira, independente de quem seja, se for funcionário, dono, proprietário, qualquer coisa. Como eu já tinha citado, eu não posso gravar no momento em que eu estou trabalhando. Então, aí eu já estava no refeitório comendo. Tenho direito a 1 hora de descanso. Então, nesse tempo, eu sempre fico conversando com a minha família, né? Dando algumas informações do que acontece por aqui. Mas 1 hora passa voando, gente. Você pega o prato para poder comer e quando vai olhar já é 5h30. É muito rápido que passa. Então, eu tava lá fora esperando dar o meu horário para poder entrar e trabalhar. Como já era o meu segundo teste num trabalho, no final recebo uma grande notícia. Eu passei de fase, então no domingo, né, que seria meu terceiro dia de trabalho, eu ficaria em casa para poder resolver a questão da documentação e também dos exames que eles pedem, e eu começaria a trabalhar na segunda-feira. Domingo eu não fui pro trabalho, eu fiquei em casa. Então eu decidi sair para poder comprar uma calça jeans para mim, porque a que eu trouxe, ela tá muito velha, é uma preta. Eu mostrei para vocês. Então eu tava à procura de uma loja para poder comprar a calça. Então aí eu já tinha comprado. Ela custou R$ 70. Foi barato. Então eu tinha mandado um áudio para minha mãe perguntando como que costura, porque ficou um pouco folgado na parte da cintura, sabe? Mas nesse momento eu estava indo para casa da mãe da menina que eu moro na casa dela, sabe? Eu tinha ido para lá porque eu não estava me sentindo bem, estava passando mal e também com uma crise de ansiedade forte. Então, para não ficar sozinha em casa, eu decidi ir para casa dela. Como nesses últimos dias eu estou passando por um momento muito difícil e também por muito estresse, os meus olhos começaram a tremer e passou o dia inteiro assim, gente. E eu comecei a ficar com dor de cabeça, foi uma loucura. Eu coloquei até uma compressa de água gelada em cima, mas não adiantou muito. Então eu decidi esperar até o momento que saísse, né?
mas demorou muito, passou a tarde toda assim, dessa forma. Para me distrair um pouco, eu pintei as minhas unhas, tanto da mão quanto do pé, então ficaram assim. Gostei muito, só que depois que eu cheguei em casa, eu descobri que eu não podia ficar com a unha pintada assim, até porque eu trabalho como garçonete, então eles não aceitam a gente ter unha muito grande e também esmalte na unha, porque pode descascar e cair esmalte no prato. Então, isso são ordens da vigilância sanitária. Então, eu decidi obedecer, né? Cheguei em casa, retirei tudo, foi bem fácil de tirar. Como no domingo eu não trabalhei, eu estava só esperando entrarem em contato comigo para poder pegar os documentos e também fazer os exames. Então, eu estava só aguardando eles me responderem no WhatsApp. Então, eu passei praticamente o dia todo assim, esperando eles entrarem em contato comigo e resolver os BOs do trabalho. Eram umas 5 horas, eu decidi voltar para casa para poder tomar um banho e já me preparar para a noite. Então tomei um banho e fui assistir Poliana Moça, mas também aproveitei para poder mandar mensagem para minha família falando que eu passei de fase no trabalho e que eu consegui o emprego, então eles iriam fichar a minha carteira. Eu estava feliz, estava empolgada, estava animada, mas ao mesmo tempo eu estava muito triste e ansiosa, sabe? Com toda a mudança que aconteceu na minha vida e também a questão de ter conseguido, né? Eu saí da minha casa, do meu conforto, para poder viver, morar em um outro lugar que eu não conhecia e, enfim, né? Eu saí sem conhecer nada, sem saber de nada e agora estou aqui. Então, era um motivo de agradecimento, né, por Deus ter me ajudado até chegar aqui. Mas mudando de assunto, como eu estava com tempo livre, né, não estava trabalhando, eu saí com a minha prima pra gente poder ir pra cidade, né, e ela me mostrar alguns lugares. Então eu saí junto com ela para poder conhecer mais o local onde eu estou morando. Bora por ali. Eu comi um que era de óleo, eu achei o gosto legal. Eu vi o que chega ali na frente. Nesse passeio eu conheci muitos lugares, igrejas, lanchonetes, lojas, supermercados. Conheci muita coisa, mas eu tava com um pouco de medo de gravar, então por isso que eu não mostrei muita coisa pra vocês. Fiquei com medo de ser roubada. Segunda-feira de manhã, eu saí cedo para poder resolver algumas coisas. Eu já tinha enviado as documentações, mas faltava algumas coisinhas ainda para resolver. Então, eu fui tirar a foto 3x4 e também fui fazer o meu exame admissional que eles pediram. Mesmo não conhecendo muito a cidade, eu meti a cara e fui para os lugares que eu tinha que ir e deu tudo certo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz um teste de 2 dias pra trabalhar num restaurante. Deu certo. Eu folguei ontem, domingo. Não foi uma folga. Eles só pediram pra ficar em casa pra poder começar hoje. Então, eu já tô me arrumando. Eles pediram pra fazer um exame e mandar vários documentos pra eles. Eu já mandei os documentos, só falta fazer o exame, porque eu fui lá na clínica, mas o médico já tinha ido embora, então o meu horário é 1 hora para poder ir lá fazer o exame. E assim que eu sair de lá, eu vou direto pro terminal para poder pegar o ônibus. E assim, eu tô um pouco perdida, né, mas eu vou tentar dar o meu jeito aqui para resolver as coisas, porque eu tô praticamente sozinha, né, eu tenho que me virar, mesmo não sabendo de nada. E, enfim, é muita coragem,
foi muita coragem a minha ter saído da minha cidade pra vir pra cá. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, né? Tô pegando intimidade agora com as pessoas, mas eu tô me virando. Eu acho que perder um pouco a timidez nesse momento tá fazendo muito bom pra mim, né? Tô tentando dar o meu melhor aqui, né? Fazer com que eu não precise de ninguém, né? Ser independente. Já saí na rua aqui sozinha, já procurando os lugares sem perguntar pra ninguém, sabe? Eu não gosto de ficar perguntando essas coisas, porque me incomoda um pouco, sabe? Mas é isso, eu vou tentar comer alguma coisinha aqui, né? Porque eu não comprei almoço e toda vez que eu vou comprar estraga porque eu não consigo comer. Então eu vou comer aqui umas coisinhas para poder ir fazer o, o exame. Como eu disse antes de ir para o trabalho, eu fui para a clínica para poder fazer o exame admissional. Como não tenho uma mochila grande, eu levo duas, que é a minha bolsa mesmo, e essa sacola como lanche para poder comer, né, se eu sentir vontade. Então, aí eu estava esperando me chamarem para poder fazer um exame. O médico já tinha chegado, mas eu fui uma das primeiras a ser atendida. Então, depois que eu saí de lá, eu fui direto pro terminal pegar o ônibus. Inclusive, choveu bastante. Eu tava toda molhada, encharcada, mas deu certo, eu consegui ir pro trabalho. Só que quando eu cheguei lá, o gerente pediu para que eu voltasse, porque ainda faltava muita coisa ainda. Ainda faltava alguns documentos, ainda faltava o resultado do meu exame. Eu tinha levado, só que não foi o suficiente. Enfim, estava faltando muita coisa ainda. E todo dia no trabalho a gente bate um ponto, que é basicamente tirar uma foto. Toda vez que a gente chega, toda vez que a gente sai, intervalo, sempre tirar uma foto para tudo que for fazer. Então, eu não tinha o meu QR Code, então por isso que eu não trabalhei nesse dia, então precisei voltar para casa. Como eu fiquei em casa, eu decidi sair um pouquinho com a minha prima pra gente fazer um passeio, né? Sair um pouquinho de casa, distrair um pouco a mente. Então fomos para a Bomboniere comprar alguns lanches, até porque quando eu quero comer um almoço, eu vou em um restaurante comprar. Então só tava precisando mesmo de umas besteirinhas para comer quando eu tivesse com fome. Então eu não consegui gravar muita coisa porque eu fiquei com medo de ser roubada. Apesar que aqui não tem muito registro de roubo, mas mesmo assim eu tentei gravar menos porque eu tava com medo. E também o meu celular ele não grava muito bem, sabe? É uma câmera muito ruim. Então eu tentei gravar o básico para vocês, só para vocês ficarem sabendo de tudo que eu fiz, né? Fazer um registro. Depois que eu fiz as compras, eu fui para casa, tomei banho e depois saí de novo. Então, estávamos indo comprar batata frita para minha prima, que ela estava com vontade. Então, enquanto a batata não ficava pronta, eu filmei algumas coisinhas para vocês. Então, depois eu comecei a olhar a paisagem, até porque aqui é uma cidade bem movimentada, passa bastante carro, bastante pessoas. Independente do horário, sempre tem gente do lado de fora da rua. Então é uma cidade bem tranquila comparado ao lugar onde eu vim, né? É um local tranquilo, mas com bastante movimento. Então a batata ficou pronta, estávamos voltando para casa. Então assim que eu cheguei, eu mexi um pouco no celular, comi um pouco a batata frita, inclusive estava bem quente, mas mesmo assim eu comi. Como não tinha nada para fazer, eu decidi ir dormir, até porque no dia seguinte eu iria trabalhar, né? Seria o meu primeiro dia de trabalho. Então, eu tentei descansar um pouco, até porque nesses últimos dias eu não estou dormindo muito, sabe? Tô muito agitada, muito preocupada, não sei. Não consigo explicar direito, né? É uma novidade muito grande para mim, tudo isso que tá acontecendo. Então, tem afetado um pouco na minha alimentação e também no meu sono, mas eu sei que isso vai passar, é só uma fase.
Hoje é o primeiro dia oficial trabalhando. Eu vou ali ver se eu consigo comprar um almoço. Tá querendo chover, inclusive. Nem sei se eu vou conseguir sombrinha, porque eu não trouxe. Já avisando que eu tô usando um filtro do Instagram para poder tirar um pouco a minha espinha e também deixar o rosto mais rosado, já que eu estou sem maquiagem aqui. Mas é o seguinte, gente, hoje é terça-feira, acho que é dia 7, alguma coisa assim. E eu queria atualizar vocês do que tá acontecendo no momento, né? Porque eu tô gravando algumas coisas, mas tá meio estranho. É o seguinte, ficou marcado para fazer o meu teste na sexta-feira e no sábado. Então eu fiz esse teste no trabalho, né? E daí eles gostaram do meu trabalho, gostaram de mim e decidiram me deixar ficar. Então, no domingo eu não trabalhei, então eu fiquei só no aguardo esperando eles me mandarem mensagem para poder me enviarem os documentos que eu precisava enviar, o exame que eu precisava fazer, essas coisas. Então, na segunda-feira, eles me mandaram a mensagem e na segunda mesmo eu teria que trabalhar, no caso ontem. Então, de manhã eu comecei uma loucura, mandando fotos para eles de documentos. Eu tinha alguns documentos aqui e outros estavam em casa. Então, pedi para minha mãe tirar fotos para mim, para enviar para a moça do RH. Eu fiz o exame também, né? Mas o exame foi bem rapidinho, não demorou muita coisa não. É um exame mais de perguntas, né? Se você já fez alguma cirurgia, se você toma remédio controlado, essas coisas. Então foi mais fácil o exame. E também eu paguei, mas depois eles vão reembolsar de volta. Então foi uma loucura de manhã por conta disso, sabe? Eu tava resolvendo muita coisa, nem deu pra gravar muito. Foi muita correria pela manhã, gente, juro pra vocês. Eu tava tentando me virar aqui no que dava, até porque eu cheguei recentemente. Eu não conheço muitos lugares, eu não conheço muita coisa por aqui. Eu só sei onde é a clínica porque eu fui ontem, eu só sei onde é o terminal porque eu já fui uns 2 dias. Eu sei onde fica alguns mercados, sabe? Então eu tô começando a conhecer agora o local. Então ontem foi muita loucura. Eu tinha que procurar um lugar para poder tirar uma foto 3x4. 3x4. Então foi assim, muita correria mesmo. Inclusive, eu tenho que entregar hoje a foto 3x4, porque eu esqueci de entregar ontem. Mas, enfim, à tarde eu fui pro trabalho. Então, o meu horário é de 2 às 10h20 da noite. Então, eu fui ontem, segunda-feira, pro trabalho. E quando eu cheguei lá, como as minhas coisas ainda não estavam prontas 100%, né? Faltava histórico escolar, faltava a foto que eu esqueci de mandar, faltava um comprovante de residência. Então, assim, tava faltando algumas coisas e eu precisava também enviar para eles um e-mail para eles me mandarem uma senha para eu poder bater o meu ponto, né? Todo dia a gente bate ponto, no caso é uma foto, para confirmar que você foi pro trabalho, essas coisas. E o meu e-mail deu muita bronca. Eu passei a tarde toda estressada por conta disso. Até agora eu não consegui resolver. Eu quero resolver antes de ir pro trabalho. Hoje é terça-feira. Então eu quero resolver logo isso. Então, como faltava muita coisa, eles decidiram me mandar para casa. Sim, exatamente isso. Então, como eu tinha acabado de chegar, eu aproveitei o ônibus que estava levando o pessoal da manhã embora e eu vim para casa. Então vim, fiquei esperando, aí eu resolvi algumas questões, né, que estava faltando os documentos e ainda faltou resolver o negócio do e-mail, mas já mandaram no grupo que eu vou começar a trabalhar hoje, essas coisas. Então me desejem sorte, tá? Porque eu vou começar hoje oficialmente o meu trabalho.
Eu ainda tô nervosa, eu ainda tô um pouco preocupada, sabe? Porque é tudo muito novo pra mim, eu vou ter que me virar aqui em tudo. Eu vou ter que aprender a ser dependente, sabe? Preciso aprender a me virar sozinha, sabe? E é o que eu tô fazendo. Tô tentando fazer o que eu preciso fazer, né? E vai dar tudo certo. Esse aqui foi o primeiro episódio, tá? Vai ter muita coisa ainda pra contar pra vocês, tá? Aguardem, esperem a segunda parte desse vídeo. Eu vou compartilhar ao longo do tempo com vocês o que for acontecendo por aqui. No momento já são 11h50, então eu já vou começar a procurar alguma coisa aqui para poder almoçar e já me arrumar para ficar pronta para o trabalho, né? Que eu preciso pegar no terminal o ônibus de 1h30. E é isso. Tá querendo chover, eu espero que não chova, porque eu não tenho sobrinha, sabe? Não quero ir pro trabalho encharcada. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!